Olá, bom dia, meus queridos. Estamos aqui de volta para mais uma aula de física, certo? Com o professor Ítalo. E espero que esteja tudo bem com vocês e que possamos ter proveito, né, com essa aula, né, e a participação importante de todos vocês. Acessem lá na plataforma do YouTube, certo? E lá está ficando marcadinho, né, o acesso de vocês lá, ok? Então vamos lá, dar início à nossa aula, né? Nossa aula de hoje sobre dilatação linear dos corpos. Então vamos prestar atenção, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem perguntar no PV. Então acompanhando aí do seu livro, na página 37, na página 37, 38, 39, 40, 41. Nós temos atividades, nessas páginas, certo? Que vocês queiram tentar resolver, ok? Então vamos lá. Falar sobre dilatação e contração. Uma maneira comum de construir uma escala de temperatura é usar algum material que tenha propriedades que dependam da temperatura. Considere, por exemplo, uma barra de metal sendo aquecida numa chama, como mostra essa figura aqui abaixo, pessoal. Verifica-se que à medida que ela é aquecida, a barra tem seu comprimento aumentado. O aumento do volume de um material provocado pelo aquecimento se chama dilatação térmica. Então observe aqui abaixo, né? No primeiro momento você observa que essa vela aqui está aquecendo, né? A princípio essa barra, né? Aí você observa que em um certo momento, depois dela passar por esse processo de aquecimento, há uma dilatação, né, nessa barra, ok? Então é sobre esse assunto que a gente vai trabalhar. Interrompido o aquecimento, a barra irá resfriar, né? Nós sabemos que depois que ela não aquecer mais, não haverá mais uma dilatação, né? De fato acontecerá uma contração, que ela voltará, né, ao seu volume original, que estava, né, acontecendo. Então, interrompido o aquecimento, a barra irá resfriar, né, gradualmente, e enquanto isso ocorre, irá voltando ao seu volume original. A redução do comprimento de um material, quando sua temperatura diminui, chamamos ela de contração térmica. Se a barra for colocada na geladeira, continuará a resfriar e sofrer contração, ok? Então, basicamente isso que acontece com o solo. Não sei se vocês já observaram que na construção das pontes, né, existe um espaçamento, né, entre elas. Não sei se vocês já observaram isso. Isso aí já é pensando, né, o engenheiro já pensa, né, nessa possibilidade, né, de haver uma dilatação, né, e com essa dilatação não haver uma quebra no concreto, né, na ferragem e no concreto, ok? A expansão das moléculas. É importante que saibamos o que é temperatura e calor. Claro, né, nós já vimos isso nas aulas anteriores. Temperatura é uma medida de grau de agitação das moléculas. Já calor é uma troca, é um fluxo, né, de energia, né, passada de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ok? Então isso é uma transferência. A dilatação térmica, né, na física, é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo, ocasionado pelo aumento de sua temperatura, certo? A dilatação nada mais é do que o crescimento das dimensões do corpo, né? Você coloca dois copos em um determinado lugar, um sol, por exemplo. Aí de repente você vai tentar tirar um copo de dentro do outro, se for um copo de vidro, por exemplo, você vai sentir dificuldades. E você não vai poder tirar esse copo forçando de um lado para o outro, porque aí você vai acabar quebrando. O ideal é que você, né, tenha uma contração, né, na situação desses copos, leve na água, molhe
e você vai tentar friccionar de uma forma mais leve e você vai conseguir tirar esse copo. Então, às vezes você se aperreia porque não consegue tirar e quer tirar naquele momento e acaba não dando certo, né? Por esse motivo, estudar a aula de física é tão importante. Conhecer, né, essas fundamentações. Então, pronto. Dilatação é quando há um crescimento na dimensão de um corpo. Então, se ele tiver um aumento de temperatura, ele vai ter uma dilatação. Vamos parar para pensar aqui um pouco. Ó. Como facilitar a abertura da tampa de vidro de azeitonas? A tampa de metal e o vidro sofrerão alterações quando aquecidas? Como esse fenômeno pode ser explicado fisicamente, não é? Então, assim, normalmente as tampas de azeitona ela já vem com um pequeno lacrezinho de borracha para você retirar, né? Para que ele tire a quantidade de ar que existe dentro, né? Para ele soltar a tampa livremente, certo? Mas se de repente não tivesse, né? Se encontrar dificuldades, o que você teria que fazer, não é? Você poderia usar as duas situações de usar a dilatação, dar um banho com água quente, levar uma temperatura um pouco maior, que haverá uma dilatação da tampa, né? E alguma coisa desse tipo, tá certo? Algo que faça com que um dos dois corpos, né, sofra maior dilatação. Como a gente está se referindo à azeitona, nós temos na composição, nós temos o vidro e temos o metal, que é a tampa, né? Então, eles sofrem dilatações diferentes, ok? Você já observou os trilhos de uma estrada de ferro? Quem já teve essa observação, não é? Você observa que nesses trilhos, notoriamente, ocorre a dilatação e eles são colocados com madeiras. Vocês observam aí, ó, existe um espaçamento, não é, entre eles. Não são colocadas madeiras juntapostas uma à outra, porque isso, a erosão do solo. A erosão do solo também pode ocorrer, né, causar algum problema. E o aquecimento também vai ocorrer uma dilatação, né, nessas linhas, ok? Os fios de telefone ou luz expostos ao sol variam suas temperaturas, fazendo com que os fios se estendam de um comprimento inicial, chamado de L0, para um comprimento final, L, aumentando assim sua curvatura. Vocês já devem ter observado, né, que em dias mais quentes, né, há uma dilatação dos fios, né, principalmente do alumínio, né, que é a composição dos fios de alta tensão. Eles acabam criando uma curvatura, certo? E em dias mais frios, você vai observar que os fios estão mais esticados. Não foi um técnico, não foi um engenheiro que teve que esticar esses fios. Foi o próprio princípio, né, de físico, né, que explica que quando um corpo ele sofre altas temperaturas, ele dilata. Quando ele não sofre essas altas temperaturas, sofre baixas temperaturas, ele se contrai. Então, é provado aí com o que acontece, né, com esses fios de telefone e luz que são expostos ao sol, ok? Vocês podem fazer essa observação e comentar, né, com o professor. Então, vamos aqui na dilatação linear. Ocorre quando um corpo sofre expansão de uma dimensão. A dilatação do fio depende de três fatores. Vamos lá. Da substância da qual o fio é feito, né, que pode ser alumínio, pode ser o cobre, pode ser uma outra substância, né, que seja condutor elétrico, claro, né? Da variação de temperatura sofrida pelo fio, né, que depende da variação dele, né, qual foi a variação, porque cada um tem um valor específico. E do comprimento inicial, né? O comprimento inicial também conta, né, para ele sofrer essa expansão, essa dimensão dele. Vamos falar da fórmula, né, da nossa equação de dilatação linear. Pessoal, é importante que vocês anotem no caderno de vocês essa formulazinha, tá bom? Coloquei aqui só para a gente trabalhar, que é aqui, ó, ΔL igual L0 vezes, é o símbolo alfa, certo?
aqui quase como um A, mas é alfa, vezes ΔT, né? Essa é a fórmula que a gente vai precisar trabalhar, ok? Anotem aí no caderninho de vocês. Vamos especificar cada parte da fórmula que a gente viu anterior, né? Quem é o delta L? É a variação de comprimento do fio, ou seja, a variação do comprimento do fio, o tamanho do fio total, é o todo dele, o tamanho desse fio todo. Se você tem um fio de 10 metros, você vai calcular a variação total dele, 10 metros. Um exemplo, né? Aí essa variação, né, ela pode ter uma, como está dizendo, variação de comprimento, ele pode ter um inicial e pode ter uma variação final. Então a gente poderia, né, usar, né, essa formulação aqui, ó, variação de comprimento, ele é igual ao LF, que é o comprimento final, menos L0, que é o comprimento inicial. Sempre é o final menos o inicial. Sempre o final menos o inicial. Para calcular a variação de comprimento. Ok? No segundo, lá na fórmula, nós temos o L0. Quem é o L0? É o comprimento inicial. Pronto, é sempre inicial. Ele parte de um ponto. Ele é o inicial. O LF, né, nós já vimos que é o comprimento final. Só para especificar aqui, tá, em toda a situação, ok? Aí nós temos o símbolo, né, que é o alfa, é o coeficiente de dilatação linear, uma característica da substância. Sua unidade é o grau Celsius elevado a menos 1. O que é esse coeficiente de dilatação? É porque cada substância, se você pegar na sua casa 10 coisas e colocar em cima da mesa, você vai observar que aquelas 10 coisas, elas têm coeficientes diferentes. Elas têm dilatações diferentes, certo? Se você pegar essas 10 coisas e levar ao fogo, você vai observar que tem delas que vai sofrer uma temperatura maior, tem delas que vai sofrer uma temperatura menor, tem delas que não vai sofrer quase nada, dependendo do tipo de substância que você está colocando no fogo, tá certo? Então, cada corpo ele tem um coeficiente de dilatação linear. Por exemplo, aqui o cobre e o alumínio são iguais? Não. Se eu levasse ao fogo o cobre e o alumínio, quem ia derreter primeiro? Aí eu tenho que analisar a tabela para ver o coeficiente de dilatação do cobre e do alumínio. Para aquele que sofreu uma temperatura superior à sua capacidade, ele vai, claro, se dilatar mais rápido. Tá bom? E a outra é o ΔT, que você já conhece, que é a variação de temperatura, né? Que a variação de temperatura ela pode ocorrer no espaço inicial ou no espaço final, né? Então, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Vocês anotem isso aí no caderno de vocês, pessoal. Onde, né, ele representa a temperatura final, que é o TF, e a temperatura inicial, que é TOzinho, que é a nossa temperatura inicial. Ok? Vamos aqui um exemplo. O exemplo eu já deixei respondido, pessoal, por quê? Para a gente não levar tempo de eu ficar riscando aqui na folha e a gente perder tempo quanto ao vídeo, tá bom? Mas aí se houver alguma dúvida pós passar esse vídeo para vocês, entre em contato comigo, tá bom? Então vamos lá. Determine o módulo do coeficiente de dilatação superficial de uma viga metálica homogênea de 5 metros de comprimento, que, quando aquecida a 50 graus Celsius, apresenta uma dilatação linear de 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Pronto. Ele quer o que, gente? Ele quer que a gente determine, o comando é, determine o módulo do coeficiente de dilatação superficial de uma viga metálica. Uma viga metálica, certo? Pronto. Então a gente vai descobrir, né? Primeira coisa, gente, anotem a fórmula. Coloquem a fórmula na questão, tá certo? Não esqueçam. Eu coloquei aqui abaixo, tá bom? Então aqui, ó, vamos lá para a resolução. Para determinarmos o módulo do coeficiente de dilatação superficial
primeiramente será necessário calcularmos o valor do coeficiente de dilatação linear dessa viga. Para tanto, utilizaremos a fórmula da dilatação linear. Pronto, beleza. Então vamos lá. Primeiro passo, anote a fórmula, não esqueça. Leia a questão e o comando da questão. Depois, anote os dados da questão. Vamos lá anotar os dados? Eu já anotei aqui, né? A fórmula está bem aqui, ó. Certo? Vamos aos dados da questão. ΔL, que é a variação, né, de comprimento. Cadê aqui? Quando aquecida, apresenta uma dilatação linear de 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Pronto. Aqui, ó. Minha variação L é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3. Aí depois vem o que? O L0, que é a variação comprimento inicial. O comprimento inicial, com o coeficiente de dilatação de uma viga metálica homogênea de 5 metros de comprimento. Comprimento inicial está aqui, ó, 5 metros. Ok? Aí vem a dilatação superficial, a dilatação linear desse corpo, eu quero saber, né? Aí eu vou saber quem é esse corpo, não sei quem é ele. E o tempo, a variação de tempo, né? De temperatura, perdão, variação de temperatura de 50 graus. Pronto. E a partir daí, a gente vai só aplicar na fórmula agora, né? Fica mais simples. Aplicando na fórmula, vamos lá. Eu já coloquei aqui, ó, que é o ΔL, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3, igual, o comprimento inicial é 5, não é? O coeficiente de dilatação, não sei, vou descobrir, vezes a variação de temperatura, que é 50. Beleza? Pronto. Feito isso, aí vem para cá, ó. Vou repetir aqui, ó. 5 vezes 10 elevado a menos 3, igual. Aí eu multiplico 5 vezes 50, que é igual a 250, vezes o coeficiente de dilatação. Ok? Então, daqui tudo bem. Venho para cá, ó. Tem a setinha aqui. Vou isolar o coeficiente de dilatação, que eu quero saber. Que coeficiente é esse? Que produto é esse? Será que é ferro? Será que é plástico? O que será esse coeficiente? Que produto é esse, né? Eu vou usar. Então, o coeficiente vai ser igual. Como o 250 está multiplicando, ele vai passar a dividir. Então, fica 5 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 250. Beleza? Pronto. Feita a divisão, fiz a divisão bem aqui em cima, pessoal. Circulando aqui, ó, onde eu fiz a divisão. Dividi, certo? 5 por 250. Olha aí, ó. Fiz a divisão, vocês dão uma olhadinha. Aí qualquer dúvida, vocês podem, né? Para não perder tempo com o vídeo. Então, dividindo aqui, deu 0,02 vezes, repetir o 10 elevado a menos 3. Aí, o que eu fiz? Transformei aqui em notação científica. 0,02 vezes 10 elevado a menos 3 não é uma notação, porque 0 é menor que 1. Então, não pode ser, né? Então, eu desloquei essa vírgula aqui, ó, 2 casas para a direita, certo? Onde eu tenho o número 2, que é maior que 1. Para ser notação, tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então, 2 ele é maior que 1. Então, tá certo. Então, 2 vezes 10. Eu desloquei 2 casas para a direita, então, menos 2. Aí, menos 2, menos 3, do expoente aqui, ó. Sinais iguais, você repete o sinal e soma o número. Então, menos 2, menos 3, menos 5. Então, eu tenho o coeficiente 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius menos 1. Ok? Então, eu tenho aqui, certo? Essa dilatação linear. Lá na tabela do livro, do conteúdo de dilatação linear dos sólidos, você pode descobrir qual tipo de material, né, que foi utilizado. Tá bom? Você só pega aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 5, vai na tabela
e compara para saber qual produto, né, sofreu, né, essa dilatação, ok? Próxima explicação. Fenda da ponte Rio-Niterói é uma junta de dilatação de CCR. De acordo com a CCR, no trecho sobre a Baía de Guanabara, as fendas existem a cada 400 metros, com cerca de 13 centímetros de abertura. Admita que o material dos blocos, que constitui a ponte Rio-Niterói, seja concreto, cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5. Assinale a alternativa que indica a variação necessária de temperatura para que as duas bordas de uma das fendas citadas na reportagem unam-se. Ok? Só voltando à nossa questão anterior, a gente calculou aqui, né? E esqueceu de marcar lá, tá bom? A dilatação aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 5, só retornando aqui seria a alternativa B, ok? Nós teremos aqui a alternativa B correta, tá bom? Só para corrigir aí. Então, voltando, né, pessoal? Primeira coisa, não esqueçam, coloque a fórmula. A fórmula é a mesma que a gente explicou aqui no vídeo, tá bom? Eu coloquei ela aqui abaixo, ó. ΔL igual a L0 vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Pronto. Depois, anote os dados da questão. Variação de comprimento, ele deu na questão? Deu 13 centímetros de abertura, que é a variação, 0,13 centímetros. Aí no caso aqui, na variação de comprimento, tem que ser em metro. Aí você tem que transformar 13 centímetros em metro. Aí você usa aquele princípio que eu expliquei na aula anterior. Você tem a tabela de transformações do Sistema Internacional. Por exemplo, metro, decímetro, centímetro. São duas casas, ok? Então, você pode dividir 13 por 100. Dividindo 13 por 100, você vai achar 0,13 metros. O comprimento inicial é igual a 400 metros, que ele disse aqui, ó. As fendas existem a cada 400 metros, com cerca de 13 centímetros de abertura. Então, certo? O seu comprimento inicial é de 400 metros, ok? O coeficiente, ele já deu bem aqui, ó. Admita que o material dos blocos que constitui a ponte Rio-Niterói seja de concreto, cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5. Então, está aqui o coeficiente. Ok? Já tenho esse coeficiente. Agora, vamos achar o quê? A variação de temperatura, que é o que a questão está nos pedindo. Para calcular, de acordo com a fórmula, eu já posso transformar essa fórmula aqui, ó, para não transformar os números, ficar mais pesado. Então, se ele está querendo, com base na fórmula aqui, ó, ele quer a variação de temperatura, então tudo que tiver multiplicando a variação de temperatura passará a dividir. Então, seria ΔT igual ΔL, que é a variação de comprimento, dividido o comprimento inicial e a dilatação está multiplicando a variação de temperatura. Então, ele passa a dividir, da regra. Comprimento inicial, né? E variação de temperatura. Então, variação de temperatura vai ser igual. Agora, só aplicando a fórmula, pessoal. Só aplicando na fórmula agora. Variação de comprimento. Quem é a variação de comprimento? Eu já tenho aqui, ó, 0,13 metros. Aí eu coloco aqui, ó, 0,13. Certo? Igual, né? Dividido por comprimento inicial, 400, vezes coeficiente de dilatação, 1 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza. Pronto, passando para cá, ó, variação de temperatura vai ser igual a 0,13, né, dividido por... Aí eu multiplico 400 vezes 1, 400. 400 vezes 10 elevado a menos 5, dá 400 vezes 10 elevado a menos 5. Aí você pode dividir 0,13 por 400.
Você dividindo 0,13 por 400, você vai achar 0,000325. Se você fizer a divisão, você vai achar esse valor, ok? Aí, ó, o 10 elevado a menos 5, ele está no denominador negativo, né? Ele vai para o numerador também negativo, não altera. Aí eu tenho aqui, ó, 0,000325 vezes 10 elevado a menos 5. Vou transformar em notação, né? Vou sair dessa notação. Na verdade, não está em notação. Tirar essa potência 10 elevado a menos 5, de fato. Para que eu possa tirar essa potência 10 elevado a menos 5, como ele quer um valor em temperatura, de uma variação, então é um valor exato, né? Então, para isso, o que eu vou fazer? São 5 casas que eu vou ter que deslocar para a direita para poder, né, tirar essa potenciação. Aí eu desloco 1, 2, vê aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela vai ficar aqui entre 2 e 5, ok? Então, para sair, né, da potenciação, eu terei 32,5 graus Celsius, que é a temperatura de dilatação da ponte, ok? Para fazermos esse cálculo, pessoal, é necessário converter a distância entre os blocos, né, que estava em centímetros, a gente fez isso, né, para metro. Feito isso, nós calculamos a variação de temperatura, né, que foi necessária para que ocorresse a tal dilatação. Para fazer essa variação de temperatura, né, a gente encontrou 32,5 graus Celsius. Dessa maneira, né, nós vamos achar qual alternativa, pessoal? Achamos 32,5 graus, nós vamos ter a alternativa C, que é a nossa questão correta, ok? Bom, pessoal, aí nós temos agora a nossa atividade, somente 3 questões sobre o mesmo assunto. Foquem nessas questões, já questões, 2 questões do livro e uma questão do Enem, que é a terceira questão, né? Aí já para vocês se fortalecerem e se alimentarem com as ideias dessas questões que acontecem, tá bom? 2 que foi retirada, elaborada do livro, e a terceira do Enem, tá bom? Então aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato, né, no PV. E não esqueçam, quando fizerem a devolutiva, pessoal, façam a devolutiva no prazo estabelecido. No lançamento da atividade, você tem 1 semana. E quando você fizer a devolutiva, lá no seu caderno, coloque o título da aula. Qual é o título da aula? Dilatação linear do sólido. Coloque a data de postagem desse vídeo, para mim saber que você está entregando a atividade dessa data que está no vídeo, tá bom? De forma organizada, com uma letra legível, certo? E que a foto esteja legível também. E sempre que você entrar em contato com o seu professor, se identifique. Eu sou o aluno ou aluna tal, da turma tal. Professor, estou com dúvida. Professor, essa questão não consegui resolver. Professor, é para entregar até quando? Então, tudo que você for entrar em contato com o professor, se identifique. É muito importante para que você seja atendido o mais rápido possível, tá bom? Um abraço a todos. Espero que esteja com muito proveito essa aula. Foi elaborada de forma para que vocês possam entender, né, e tirar as dúvidas de vocês. Então vamos lá, bom trabalho, bons estudos. Não esqueçam, copiar a atividade e responder, tá bom?